comecei a gravar aula, tá? O que eu acho legal sobre a temática obesidade em questão no Brasil difere um pouquinho do título, né? O título que eu trouxe para vocês foi Alimentação Irregular e Obesidade no Brasil. Só que, tipo assim, a gente tem conceitos deturpados de obesidade. A obesidade conversa muito com outro tema que está em muita evidência, que é a gordofobia, né? E aí são aspectos extremamente distintos, né? Não falo nem um pouquinho distintos, extremamente distintos. E o que, é que a gente precisa ter em mente? A gente precisa saber que, basicamente, quando você. Vamos lá. Eu vou trazer hoje para vocês uma ordem diferente, vocês vão perceber. A gente vai trazer áreas de conhecimento, uma redação exemplo e depois o texto motivador. Acho que isso vai deixar claro o quanto essa aula é distinta das outras aulas, né? Em vez de a gente começar, como sempre, a gente sempre debate primeiro os textos motivadores e depois vai para as áreas de conhecimento. Hoje eu quero fazer o contrário. A gente, como eu justamente falei, que tem muito conhecimento perdido, tem muita falta de informação na internet, a gente vai basicamente focar mais agora nas áreas de conhecimento. Né? O que é relevante para esse tema? Depois a gente passa para o aspecto dos textos motivadores, tá? Então, vamos começar com áreas de conhecimento. Veja que interessante. Primeiramente, vamos definir, tá bom? O que é obesidade? A obesidade ela é classificada como uma doença, tá? E como uma doença, ela vai ter alguns parâmetros, né? Dentro da medicina. Claro que esses parâmetros eles não são aplicáveis para todo mundo, tá? O principal parâmetro utilizado na medicina é o IMC, na medicina, na saúde como um todo. O IMC é aquele que vocês estudaram bem, acho que nas aulas de. Qual é o nome? Nas aulas de educação física. Vocês estudaram o índice de massa corpórea, né? O índice de massa corpórea ele é medido normalmente pelo peso dividido pela altura ao quadrado daquele indivíduo, tá bom? Esse IMC, basicamente, ele não é aplicável para todo mundo, tá? Ele vai ter uns limites, por exemplo, a altura. A altura de certas pessoas pode fazer com que o IMC não seja verídico. No meu caso, por exemplo, é assim. Quem me conhece sabe que eu tenho literalmente 1,5 m. Na verdade, eu tenho menos. Eu tenho 1,49 m, tá bom? Então, assim, abaixo, pessoas abaixo de 1,5 m e pessoas acima de 2 metros, isso aqui não vai ser aplicável, tá? Outra relação muito importante é a quantidade de quantidade de músculo, né? A gente chama a massa magra. Se a massa magra do indivíduo ocupar mais do que 80%, desculpa, mais do que 85% do seu corpo, ou seja, ele tiver um body fat, a gente chama isso de body fat, um body fat menor que 15, o IMC também não é aplicável. Então, assim, é uma escala bem. São várias, né? Mas, assim, é uma escala bem errada, digamos assim. E aí, nesse sentido, a gente precisa ter em mente que quando se discute IMC, isso é uma definição médica, tá? É uma definição da área de saúde. Ninguém pode chegar para você e falar que você é obeso fora o seu médico, tá? Fora o médico para escolher qual escala aplicar em você, né? Existe a escala de IMC. Só para citar, existe o body fat, né? O body fat é a quantidade de gordura no corpo, é a melhor escala, é a mais sensível. O body fat ele é calculado por um índice, tem dois índices. Não sei se vocês conhecem, mas vamos aqui agregar conhecimento. Temos o índice de Porlock, o índice de 7 dobraduras de Porlock. Quem já foi na academia lembra, né? Você chega lá na academia, o cara utiliza um negocinho que aperta você, parece uma tesourinha, mas romba. E aí ele aperta em você para medir a quantidade de gordura naquela dobra cutânea. E aí, além do índice de Porlock, nós também temos outro índice, que aí é mais aproximado, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer em casa, eu acho muito legal, que é a Calculator Boring, tá? Basicamente, a Calculator Boring, ela vai pegar o tamanho do seu pescoço, aí vai pegar o tamanho da sua cintura, é o desenho da pessoa, a medida do seu quadril, tá? Com essas três medidas, ele consegue fazer a medida para vocês, tá bom? Então, assim, é importante a gente ter em mente que o índice de Porlock
ou ambos os índices, eles são medidos por médicos. Eu queria que vocês entendessem muito isso hoje, tá bom? Então, a partir dessa situação, a gente não pode chegar para uma pessoa sem conhecimento médico sobre o quadro dela e falar que ela é obesa, tá? Isso não existe. Outro ponto que eu queria deixar claro para vocês nessa aula de hoje, é que a obesidade, sim, de fato, ela é uma doença, tá? Muito, muito claro. Então, como seria isso? No IMC, entre 18 e 24,9, o IMC é mais utilizado, ele é mais simples, mais acessível, a gente vai caracterizar como peso normal, né? Depois, acima de 25, a gente vai ter o que chamamos de sobrepeso, tá bom? O sobrepeso, ele oferece um risco, mas não é um risco grande. Acima de 30, nós temos a obesidade tipo 1, que aqui é doença, tá? Por que doença, Bianca? Vou explicar daqui a pouco, não se preocupe. Após o IMC de 30, temos o IMC de 35, ó, a escala sobe de 5 em 5. É bem fácil para vocês aprenderem. E aí, seguindo, temos a obesidade tipo 2, que também é doença, e a obesidade tipo 3, que a gente coloca um risco cardiovascular elevado. Aqui a gente vai ter, basicamente, a gente vai ter a cirurgia bariátrica sendo indicada, né? Acho que vocês já ouviram falar da cirurgia bariátrica. Perfeito. Ou seja, a partir daqui é doença. E isso só pode ser medido pela pessoa e pelo seu médico. Tá bom? Então, a partir do momento que você chega para a pessoa e fala porque você está gordinha, você não tem como avaliar isso. Tá? O nome disso é gordofobia. Saibam diferenciar e cuidado com esses dois temas, tá? Tanto obesidade quanto gordofobia, eles são temas que se conversam muito, porque de fato a gordofobia, ela é como o indivíduo, a sociedade atua sobre o indivíduo, né? Ela tem a ver com um fator mais social. Enquanto que a obesidade, ele é um fator mais de saúde mesmo, tá? Ela é um acometimento de saúde. Bianca, me explica por que é uma doença, eu quero entender. Vamos lá. Todo mundo sabe que a obesidade faz mal, mas ninguém sabe explicar muito bem por que ela faz mal. Nós temos aqui um vaso, tá? Vamos fingir que isso aqui é um vaso sanguíneo, tá bom? E, deixa eu alterar a corzinha aqui para vocês. A gente aqui vai ter músculo, né? Deixa eu botar aqui, pronto. Ixi, Maria, músculo, pronto. Temos aqui os músculos. Os músculos vão quase estar sempre bem próximos aos vasos, para, quando o músculo se contrair, ele roubar o sangue do vaso. Mas entre essas duas camadas, para evitar atrito, para evitar esforço excessivo e assim, esse tipo de situação, a gente vai ter uma massa que se concentra aqui nessa segunda região, que é a massa gordurosa, tá? É a gordura. Tranquilo? E aí temos um problema. O organismo precisa do sangue, do açúcar, né? Entendam, um sangue, açúcar, energia, né? Que está dentro dos vasos para alimentar principalmente os nossos músculos, que é para onde vai quase 80% da nossa energia corporal. Mas essa massa de gordura que se forma aqui é uma massa fisiológica, fisiológica, ou seja, normal. Só que se essa gordura desse indivíduo aumenta muito, essa camada que era para ser mais curtinha, ela começa a ficar muito grande, né? E essa distância toda dificulta a passagem do sangue para o músculo. Quem é o cara que ajuda essa passagem do sangue para o músculo, Bianca? É a conhecida maravilhosa insulina, tá? Mas a insulina não atua só nos músculos, ela atua em todos os órgãos. O organismo, achando que o sangue não está conseguindo passar, ele aumenta o nível de insulina dentro do organismo. O organismo faz tudo que já tem que se fazer, né? E basicamente se adapta a isto e começa a colocar o que a gente chama de resistência insulínica. Ele começa a tentar resistir a essa quantidade de insulina para o organismo não ficar encharcado de açúcar, tá bom? Essa situação, ela vai gerar dois problemas, que agora eu vou explicar para vocês. E isso vocês precisam saber, deveriam saber lá da aula de educação física. Mas a gente sabe que a aula de educação física não traz tanto assim de saúde para a gente, muitas vezes. Por isso eu estou explicando, tá? Vamos seguir. Então, partindo desse pressuposto, deixa eu ver aqui, daqui a pouco eu falo sobre isso. O que acontece? Quando a pessoa tem um acúmulo maior de gordura, e isso não tem a ver com IMC, na verdade, essa medida, como eu já falei para vocês, o mais importante é o body fat, tá? É a gordura corporal. E o body fat tem alterações de homens para mulheres.
tá? O sexo feminino, por exemplo, ele precisa ter mais do que 15% de body fat, senão a mulher não menstrua. Os órgãos, os hormônios, vocês já conhecem bem, estrógeno e progesterona, os nossos hormônios femininos, eles precisam de mais gordura do que os hormônios masculinos, tá? Os homens não. Os homens, eles conseguem manter até um BF de 8% ou 7% de gordura e estão estáveis. Querem um exemplo bom de BF controlado, que todo mundo conhece? O Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo ele é conhecido como exemplo de saúde, justamente porque ele consegue manter, mesmo com a sua idade, mesmo com a atividade física intensa, o seu body fat na casa de 8 a 7%. Tá? Então, o body fat é a medida melhor. Quando eu falo que essa pessoa ela é obesa, ou seja, ela tem um body fat acima do ideal, a taxa fica entre 15% e 25% para mulheres e a taxa para homens fica entre 8% e 20%. Acima desses valores, veja, eu tenho, em vez de uma camadinha que deveria ter 15 centímetros, ela vai para 25 centímetros, tá, de gordura. Aí nós temos como consequência a doença que agora está bem alastrada e a gente precisa entender que é a resistência insulínica, né? Bianca, o que é resistência insulínica? É a pré-diabetes, né? Acabei de explicar para vocês, a insulina vai tentar aumentar a sua tarefa, o seu trabalho, para passar o sangue para o músculo. Então, o paciente vai responder com resistência insulínica, beleza? Após a resistência insulínica, temos outra resposta que precisamos ter em mente, tá bom? Essa resistência insulínica para a gente é chamada, né, de diabetes, quando ela atinge níveis elevados, que é a diabetes mellitus tipo 2, vocês já conhecem bem, né? Todo mundo, infelizmente, tem um vozinho, uma vozinha que sempre foi resistente, nunca se tratou e virou um diabético. Além da diabetes mellitus, a gente também vai ter outra coisa, que é o que a gente chama da síndrome. Eu esqueci o nome, acho que é síndrome, eu vou lembrar o nome, mas é uma síndromezinha, vou lembrar para vocês, vou explicar. Essa síndrome, ela faz com que você consuma mais gordura, tá? Como você tem mais gordura, veja, você tem açúcar e você tem gordura, são as fontes de energia, certo? Vocês estudaram isso. E aí, quando eu não consigo consumir açúcar porque a insulina não está conseguindo fazer o seu papel, está se forçando demais, eu começo a consumir gordura. Esse consumo de gordura elevado, ele leva a uma síndrome, tá? Vou lembrar o nome da síndrome, calma. Mas basicamente é uma síndrome que vai fazer com que o seu corpo. Lembrei. Síndrome metabólica, desculpem. A síndrome metabólica é justamente isso. A pessoa começa a usar mais gordura no seu dia a dia e gordura inflama o nosso organismo. Então a pessoa vive inflamada, tá? Sozinho. Então vejam quantas consequências de fato existem para a obesidade de fato, tá? Não aquilo que a população se refere à obesidade. Então, entendemos o que é obesidade, a gente precisa definir esses termos, eu acho que antes de lermos os textos motivadores, porque senão a gente vai se confundir com esses textos motivadores, tá bom? Professora, Oi. no caso, se o corpo parasse de produzir a insulina, ocasionaria uma diabetes, não é isso? Também, na verdade, a questão não é o corpo parar de responder. Vamos lá. Eu achei que eu estava falando demais, mas já que tu se interessou, eu vou falar mais ainda, eu gosto de falar. Deixar eu falar esse tema direto. Bora. A gente tem o pâncreas, né? E o pâncreas, dentro dele, com as nossas células de Langerhans, elas produzem a insulina e também produzem o glucagon. Temos a insulina é quem vai fazer a regulação da entrada de glicose intracelular, né? A gente chama, dentro da célula. E temos o glucagon. O glucagon vai pegar o que está de glicose no sangue e guardar. Então, ele baixa a glicose do sangue. A gente chama isso de sérum. Beleza. Normalmente, o glucagon, ele está bem conservado, tá? O glucagon, ele é Os nossos hábitos não atingem o glucagon, mas a insulina, sim. Aí, o que acontece? Quando a gente estimula a insulina, ou seja, quando eu como uma coisa extremamente açucarada, eu estimulo meio que os dois na prática. Vamos imaginar, vocês comem agora um biscoitinho. De manhã cedo, comer um biscoitinho. Ou então, pão. Pronto, pão é tão ruim por causa disso. Você comeu um pão de manhã cedo. Você, de manhã cedo, vai gastar no máximo 100 calorias. Você gasta 100 calorias por estar existindo
nas 3 horas que você comeu aquele pão. Se em 3 horas você não gastar toda a energia do pão, que normalmente um pão vai ter aí 300 calorias, por exemplo, aí o que acontece? Aí, esses 200 calorias que sobraram vai ser ativada pelo glucagon para entrar no organismo e virar adipócitos, né? Triglicerídeos. Beleza. O problema é que o glucagon, depois, num dia que você. O glucagon e a insulina, né? Com o tempo, eles aumentam, sabe? E aí o organismo ele não responde mais à insulina. Dentro da célula, lá, a membrana plasmática, chega aqui a insulina, segurando a glicose na mão, falando, não, vamos entrar com a glicose aqui dentro da célula. E a célula, ela por estar tão estimulada por insulina, ela começa a bloquear. O organismo acha que a insulina está com um defeito, porque existem defeitos de hiperinsulinemia. Existe, tá? Ou seja, excesso de insulina. O organismo, tentando se adaptar, ele bloqueia essa insulina. O organismo tentando ajudar também, o organismo sistêmico, né? Ele aumenta ainda mais a insulina. Então, chegam umas 3 insulinas aqui. Aí vai entrar, das 3 vai entrar uma. Mas com o tempo, o que vai acontecer, na verdade, é que o organismo não vai responder a essa insulina. E aí a pessoa vai ter um problema, por quê? Ela vai ter, vamos lá, de novo desenhando, ela vai ter muita glicose no sangue, não é? E pouca na célula. Tá entendendo? A célula vai estar em baixa e o sangue vai estar em alta de insulina. Insulina anda junto com a glicose. Então, a mesma coisa que dizer que vai aumentar o açúcar do sangue e vai diminuir o açúcar intracelular. Consequentemente, o sangue muito açucarado, muito cheio de glicose, muito comportado, ele é um sangue que fica mais inflamado, ele é um sangue que não ajuda a cicatrizar, ele é um sangue que não consegue ter espaço para passar outros componentes, então a pessoa normalmente ela fica, além de desidratada, desnutrida, tá? E aí é aquela síndrome final do diabético, né? Aquele vozinho que começa a perder peso, fica bem magrinho, bem túrgido, porque o sangue dele está tão cheio de glicose que ele não consegue, assim, a insulina dele está tão alta que ele não consegue. O nosso tratamento hoje para insulina, para diabetes, isso falando sobre a medicina, é um tratamento muito falho, porque a gente pega uma pessoa que não está conseguindo mais produzir insulina o suficiente, o pâncreas está no seu limite, o glucagon está no seu limite, e a gente coloca mais insulina nessa pessoa. A curto prazo resolve? Resolve, mas o organismo vai continuar bloqueando a insulina. A gente também bota uma medicação que diminui o bloqueio de insulina, mas não é uma medicação, não são medicações muito boas, não, infelizmente. Entendeste? Sim, sim. E aí temos o problema da obesidade. A obesidade, ela tá 100% relacionada com diabetes. Porque vocês estão vendo, é meio que, digamos que o curso da doença, é a evolução natural da obesidade, né? Então, assim, é importante a gente ter isso em mente, tá bom? Passando agora para outros dados que eu queria trazer para vocês, era sobre o que é a causa, mais um dado biológico, mas isso aí é básico, vocês já devem saber. Existe o que a gente chama de TMR, tá? É Rate Metabolic Test. É basicamente a quantidade de calorias que você precisa no seu dia, tá? O TMR, ele depende da sua altura, depende do seu sexo, depende da sua rotina, depende se você faz ou não um exercício físico, tá? Então, o TMR, ele é variável. É importante vocês terem em mente apenas que, normalmente, um indivíduo ele precisa entre 1.200 a 1.800 para mulheres e homens 1.500 a 2.200 quilocalorias por dia, tá bom? O que é o ganho de peso? Como é que se ganha peso? Comendo muito. Não, não é assim, tá? Não é assim. O ganho de peso, ele é justamente o superávit calórico. Vocês conhecem déficit? Vocês conhecem essa palavra, mas superávit é o contrário de déficit. É o superávit calórico. É você comer mais do que o seu TMR lhe dispõe. Isso não tem tanta relação, tá? Com obesidade em si. Tem a ver com o quanto tempo você vai comer mais do que você precisa comer em muito tempo.
tá? Se eu hoje for comer mais, se eu der hoje um superávit calórico, eu posso contrarregular amanhã, dar um déficit calórico e pronto, tô tranquilo. Então, o problema é que a gente tem que entender que o ganho de peso não é sobre comer muito, não é. É sobre comer coisas muito calóricas, tá? E aí era outra coisa que eu queria trazer um dado de saúde para vocês. Por exemplo, só contextualizando aqui, vocês já devem saber, mas assim, um prato médio de feijão com arroz, feijão e arroz, só, tá? Feijão e arroz, um prato médio de feijão e arroz, ele vai ter ali na casa de até 400 calorias se você come muito, mas pode ter até 200, tá? A média é 300 calorias. Um miojo, um miojinho, um miojão, miojola, ou uma massa, um macarrão, na mesma proporção dentro de um prato, ele chega a ter até 450 calorias ou 500 calorias. Então, não é sobre comer muito. Obesidade nunca foi sobre comer muito. É sobre comer coisas que têm um ganho calórico absurdo, tá? Vamos para a mesma lógica. Por que laranja é bom e biscoito é ruim? Na prática, ambos são carboidratos, né? Vocês lembram lá, vocês estão estudando já essa parte de biologia? Ambos são carboidratos. Então, por que uma laranja é boa e um biscoito é ruim, Bianca? Eu não entendo. Porque um biscoitinho só, aquela coisa bem densa, bem carregada, um biscoito só, ele vai ter quase 100 calorias. Enquanto que uma laranja, ela vai ter ali, uma laranja cravo, tá, tamanho médio, ela vai ter ali na casa de 40 calorias, porque ela tá cheia de água, né? Uma fatia de melancia daquela gigante, gente, uma melancia inteira, ela tem 40 calorias. Uma melancia inteira, uma fatia daquela bem gordona, que a pessoa bota, assim, se lambola, tem 12 calorias. Então, obesidade nunca foi sobre comer demais, tá? Isso não existe. A obesidade tem a ver com superávit calórico, e superávit calórico tem tudo a ver, e aí vamos falar sobre redação. Vamos falar sobre redação. A gente vai entender que é sobre educação alimentar. Estão entendendo mais ou menos o que eu estou tentando trazer tudo, assim, com essa aula de hoje? É a gente compreender que esse excesso de alimentação não existe, porque existe, tem gente, Bianca, porque meu amigo come pra caramba, mas provavelmente ele não come muito biscoito, né? Ele não tem, pronto, um copo de Guaraná, gente, um copo de Guaraná, um copinho de Guaraná, tem 200 calorias, sabe? Então, assim, 200 calorias é uma alimentação inteira, tá? Enquanto você vai ver um ovo, Bianca, eu como pão com ovo todo dia, só pão com ovo engordo. O ovo vai ter só umas 80 calorias, essa caloria toda de proteína. Agora, quando você vai ver um pãozinho, uma besteirinha que você come de manhã todo dia, 300 calorias. Então, o que a gente precisa entender? Bianca, Oi, isso mudaria se o pão fosse integral ou não? Eu sempre tive essa dúvida. boa. Infelizmente não muda, não. O que vai mudar é que a gente vai começar a colocar. O pão integral ele vai ter aquelas sementes, né? Semente tem gordura boa, então ele vai trocar para uma gordura boa. Mas o problema não é esse, não. O problema é que quando a gente come pão integral, a gente, na verdade, come aquele pão em fatia, né? Pão em fatia, ele é menor, ele tem mais, digamos, espaço. Porque ele é menos denso, né? Ele não tem aqueles buraquinhos, como se fosse um espacinho de ar. Esses buraquinhos, esses espacinhos de ar, essa menor densidade, torna ele menos calórico do que um pão francês, claro. Mas um pão integral, de fatia de caixa, né, que o povo chama, e um pão normal de caixa, o que é que muda, Bianca? Nada, só que você vai estar comendo coisas mais qualitativas. Tem a ver mais com nutrição do que, de fato, com ganho de peso. Ganho de peso é a mesma coisa, tá? E aí, então é isso que a gente precisa entender para a aula de hoje, tá? Eu queria muito que vocês, quando fossem fazer essa redação, porque é um tema simples, né? É um tema que a gente pensa assim, não preciso saber mais sobre, não preciso pesquisar sobre. E aí eu tentei trazer hoje para vocês mais conceitos médicos do que de fato. Porque o tema para vocês hoje é justamente alimentação irregular. Por isso, porque a obesidade tem a ver com alimentação irregular. Porque quando você é criança, normalmente você não tem aquela característica obesa, mas todo mundo, quando faz na faixa de 17, 18, 19 anos, vai ter um ganho de peso. Porque todo mundo chega numa fase que ter uma alimentação regular é a coisa mais difícil do mundo. Então você acaba, vou comprar um biscoitinho, vou tomar um guaranazinho, vou... Quando você vê, você está ingerindo coisas absurdas. Uma cerveja, gente, tem 400 calorias. Uma cerveja. Uma cerveja é pior do que um hambúrguer da Mac. O hambúrguer da Mac tem hambúrguer da Mac que chega a 200 calorias só.
Então, o que é obesidade? Obesidade não tem nada a ver com desnutrição, tá? Desnutrição é outro babado. Desnutrição é você não estar com a quantidade ali bem estabelecida de nutrientes, mas ganho de peso é tudo sobre superávit calórico, tá? Entendam isso. Bianca, como é que a gente pode, já falando sobre intervenção, tu já está trazendo um problema para mim. Trouxe, na verdade, dois problemas para vocês. O primeiro problema é que a gente confunde muito obesidade, doença, com gordofobia, tá? Isso eu acho que é a primeira tese que a gente poderia trazer na nossa redação. A relação de ser obeso com ser gordofóbico. Acontece muito de chegar uma pessoa muito alta, a gente chama isso de falso magro. Chega uma pessoa muito alta, com aquele buchinho preponderante, tem os bracinhos fortes, mas ele não tem aquela aparência de concentração de gordura mais na região abdominal. Aí a pessoa fala, ah, não, pô, mas tu não tá gordo não, tu tá bem. Tá sim. Aquela pessoa, ela tá com acúmulo de gordura em todas as partes do organismo dela. Não só na região abdominal, mas em toda a região. Então, é aquela pessoa que a gente chama de falso magro. E essa pessoa, ela tá toda inflamada, porque a gente acabou de ver que a obesidade inflama, né? A gente acabou de ver que a obesidade vai gerar resistência insulínica, diabetes, o cansaço, a Bianca, porque eu tô dormindo muito. Quando você vai ver, é uma pessoa que tá com características de obesidade e tá com um superávit calórico absurdo. E principalmente desnutrida. Entende? Então, são esses conceitos que a gente precisa ter em mente. Outro conceito que a gente precisa ter em mente. Outra tese muito interessante. O que é educação alimentar? Não existe educação alimentar no Brasil. A gente não consegue compreender que substituir o miojão pelo feijão com arroz, você está contribuindo para a sua obesidade simplesmente porque mais tem isso. A gente não consegue entender, aos pouquinhos, por exemplo, que por que tapioca? Né? Porque Bia, eu como todo dia inhame. Inhame é super calórico, minha gente. Inhame é um pré-treino, porque malha com inhame para ficar extremamente energético para a atividade. Todo dia você come inhame, todo dia você está comendo um superávit calórico. Um inhame, uma rodela daquela de inhame, só uma rodela, ela vai ter ali em torno de 300 calorias. A rodela. E normalmente a gente come umas 3, umas 4, tá? Macarrão, Bianca, eu como um arroz com macarrão. Arroz com macarrão, caloria com caloria. Então, o que a gente precisa trazer para a nossa redação? Deixar claro que no Brasil não existe alimentação regular, educação alimentar, educação nutricional. A gente não tem, né? E aí fica todo mundo lá porque fulaninho come pouco. Tu nem come, amiga, e tu tá obesa. Tem uma tia que é minha que é assim. Ela nem come, mas ela tá obesa. Mas aí quando eu vou ver, ela come um brigadeirinho. O brigadeirinho, ele é cheio de açúcar, ele é muito denso. Então, claro que vai ter um, um superávit calórico, tá bom? Tenham esses detalhes em mente quando forem discutir. Trazendo alguns dados estatísticos aí, vamos falar agora sobre áreas de conhecimento, temos aí. Outro dado mostra que, em 2019, uma em cada 4 pessoas de 18 anos ou mais de idade no Brasil estava obesa, o que equivale a 41 milhões de pessoas, é um dado do IBGE de 2019. Então, veja, uma a cada 4 pessoas, a partir dos 18 anos, que era o que a gente tinha falado, né? Fica com alimentação irregular, falta de educação alimentar, falta de nutricionistas no SUS para cuidar dessa galera, nutricionistas no postinho de saúde. Poxa, por que no postinho de saúde médico é importante? Claro, médico é importante, mas por que não tem um nutricionista para cuidar da alimentação? Afinal, a alimentação é a causa de diabetes, como vocês viram, a alimentação é a causa de hipertensão, síndrome metabólica, até câncer. Síndrome metabólica, a gente fala síndrome lá que eu inflamada, ela gera câncer, é a principal causa de câncer, de muitos cânceres. Então, é legal a gente começar a cuidar desses aspectos, tá? Outro dado aí, entre 2013 e 2019, a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais de idade no país mais que dobrou, passando de 12,2 para 26,8. Isso tem muito a ver, tá, gente, quando a gente avalia. Primeiro que o Brasil conseguiu superar o mapa da fome, mas superar o mapa da fome sobre critérios muito ruins. Né? Hoje, realmente, a gente não tem mais a fome como havia em 2003. Né? Se vocês lembram, Brasil contra a fome era o anúncio da época, era o comercial da época. Contudo, hoje em dia temos sim o contrário. Agora temos uma população que se alimenta muito de carboidrato, que é o mais acessível, é o mais barato. A gente não come muitas vezes miojo porque a gente quer, porque o feijão está caro, o arroz está caro, a carne para fazer o feijão está caro e o miojo custa R$ 4. Então, também é outra tese para vocês trazerem para a redação, como a obesidade hoje, ela está relacionada a uma obesidade associada à desnutrição.
né? A gente vai ter uma população obesa e uma população obesa que só se alimenta de carboidrato porque é só o que tem. Tranquilo? Vários testes aí, vários testes que vocês apresentarem. Falando um pouquinho mais sobre algumas áreas de conhecimento que eu queria trazer para vocês, existem sim causas de obesidade relacionadas à dificuldade do hormônio da saciedade, tá? Tem gente que não se sente saciada. E isso é uma causa de obesidade também, que a gente não discute bem. Outro ponto interessante, relevante, como a gente falou sobre as alterações no processo de alimentação, né, os alimentos mais industrializados serem mais baratos, propiciam a população de países como o nosso, em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos, a se alimentar de mais besteira. Outra causa muito relacionada, que principalmente explica o pico da obesidade a partir dos 18 anos, são os problemas psicológicos, né? A questão da ansiedade. A ansiedade ela é contrarregulada pelo hormônio da saciedade. Então, muitas vezes, comer faz com que o indivíduo fique menos ansioso, tá? Tem alguns fatos filosóficos também, é importante lembrar que fato social lá de M. Durkheim, existe uma pressão social muito forte do indivíduo a ser padrão. Quem explica isso é Durkheim, com a teoria do fato social, né? Mas isso não tem a ver diretamente com obesidade. Obesidade, como a gente viu na definição médica. Cuidado para não confundir. Trouxe uma redação exemplo para vocês. Os textos motivadores eu vou deixar para vocês lerem e fazerem essa redação, tá? Mas eu queria mostrar uma redação exemplo para vocês nesse momento final. Vamos lá. No século passado, esse aqui é a introdução, tá? Tá cada um. Introdução, desenvolvimento e conclusão. No século passado, o número de brasileiros desnutridos era superior ao de obesos, segundo dados coletados pelo IBGE. Hoje, o país apresenta a inversão desse quadro, em que a desnutrição está parcialmente combatida, enquanto o número de pessoas acima do peso está aumentando cada ano, caracterizando um problema da União. Tal contratempo tem sua explicação na má alimentação da população, aliada ao elevado percentual de sedentários. Outro ponto relevante, uma área de conhecimento a ser citada. Particularmente, só para ajustar esse dado aqui que ela trouxe está errado. Ela não falou sobre desnutrição, não. Ela falou sobre fome. O Brasil vivia um quadro de fome e hoje vive um quadro de obeso. Mas sobre desnutrição não existem dados que falem sobre desnutrição no Brasil. E desnutrição é outro conceito. Então, veja, a aluna já confundiu até a área de conhecimento que foi apresentada. Mas trouxe para a gente duas teses. A má alimentação da população. Em vez de falar sobre má alimentação, eu aconselho a vocês falarem sobre a má educação alimentar da população. Eu acho que é algo mais fácil de resolver do que dar comida para as pessoas, é difícil. E ela falou sobre o elevado percentual de sedentários, que conversa com o que a gente tinha falado, né, do TMR, a taxa metabólica geral. Vamos lá. Em primeira análise, conectivo de início de desenvolvimento, é o fato que a obesidade está ligada à alimentação pouco saudável do povo. Um pouco informal, mas fez o tópico frasal para a gente, né? O tópico frasal é quase sempre essa primeira linha de desenvolvimento. Ela tem que ter normalmente uma linha e meia e tem que apresentar o tema que apareceu para a gente aqui, a obesidade, e tem que apresentar a tese, que ela mostrou aqui para a gente ser esta, né? A mesma coisa que aqui, só que com sinônimo. A segunda frase do desenvolvimento é a área de conhecimento, ela mostrou para a gente. De acordo com o nutrólogo Carlos Augusto Monteiro, a cada ano o consumo de ultraprocessados aumenta significativamente. Perfeito. Agora é a terceira frase, né? Depois da área de conhecimento, a gente quase sempre vai induzir ao problema. Ela coloca: esses são alimentos de baixo valor nutricional e altamente calóricos, englobando os famosos fast foods, os biscoitos recheados e outros, sendo diretamente responsáveis pelo grande percentual de pessoas acima do peso. Então, a culpa ele colocou nos alimentos de baixo valor nutricional, que a gente tinha conversado, né? E altamente calóricos. Então, para ela, o problema da má alimentação do Brasil é isso, eu também concordo. E aí ela coloca aqui o fechamento, a última frase do desenvolvimento, né? Normalmente é assim mesmo. Ela coloca que fica necessária a mudança nos hábitos alimentares dos brasileiros. Um desenvolvimento muito bem montado, apresenta conhecimento sobre o assunto. A área de conhecimento eu achei ruim, não vou negar não, mas pelo menos ela apresentou para a gente um problema claro. Bom, vamos agora para... Eu vou pular o D2, tá, por causa do tempo de vocês, mas vamos direto para a conclusão
desse problema, né? Já que ela trouxe o problema da gente, da mudança dos hábitos alimentares, como é que ela vai mudar isso? Vamos ver. Ela coloca, enfim, para conter o avanço dessa doença, é necessário que o Estado promova a importância de uma alimentação saudável e informem sobre. Então, desculpe, temos aqui o agente, o Estado, temos aqui a nossa ação, promover a importância de uma alimentação saudável, então, nossa ação, o nosso modo, tá, que ela colocou para a gente, por meio de campanhas que atinjam todos os públicos, como palestras que informem sobre os malefícios, blá, 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 e colocou para a gente o efeito, visando diminuir o número de blá, blá, blá. Ficou faltando só o detalhamento, né? Ela tentou resolver da maneira mais simples possível. Eu também não sei se, particularmente, eu não achei uma solução que resolve realmente a má alimentação, mas tenta trazer a ideia do que foi discutido no desenvolvimento e se relaciona de maneira geral. Então, consegue sim, faltando apenas o detalhamento da solução. Então, gente, o que eu queria apresentar para vocês hoje era isso. Os textos motivadores estão muito bons, tá? Eles não estão confundidores, eu trouxe realmente coisas para a gente se informar mesmo. Eu queria muito nessa aula de hoje a gente expor muito mais dos nossos pensamentos, a gente trazer um pouco mais de conhecimento do que de fato seguir aquela ordem tradicional do tema. Tem várias teses aí, né? Acho que a gente conseguiu trazer várias ideias para o nosso argumento. E eu queria saber de vocês agora se vocês têm mais alguma dúvida que eu possa ajudar. Tá tudo certo? Vocês entenderam bem a aula? Ficou tudo claro? Entendi. Perfeito. Bom, eu vou finalizar por aqui. Agora vocês têm aula de, se eu não me engano, de inglês, né? Não sei se é agora, mas eu sei que vocês têm aula de inglês. Então é importante a gente focar bastante agora na parte da segunda aula, que vai começar em 3 minutos, eu acredito. Professora, Oi. fora de questão sobre a obesidade, uma questão de rotina, a senhora acharia melhor fazer a redação logo hoje que teve a tutoria ou amanhã, no domingo? Pode ser. Eu acho que se você tiver com tempo para fazer hoje, pode fazer. É válido, Ok, viu? obrigado. Tendo tempo, faça. Quem quiser me enviar por e-mail, hoje eu vou entregar as redações que me foram enviadas. Eu tive um problema porque a maioria foi parar na caixa de Espanha, eu não sabia. Mas para quem quiser me enviar, Bianca Corretora MDM. Esse aqui é o meu e-mail do MDM como corretora. Vocês enviam por lá e eu faço a correção, tá bom? Vou mandar aqui no chat. Vou mandar no grupo também, beleza? Como, Obrigada pela como, presença, gente. como foto numa folha ou escrita mesmo Pode digital? ser ditado, pode ser o que você achar melhor, viu? Ok, obrigado. Fique à vontade. É isso, gente. Beijão, se cuidem. Tchau, tchau.